Oi, sou Noeli, sou parnaibana, nascida e criada aqui no município de Santana de Parnaíba. Cresci nessas terras aqui, brincando na praça e vendo sempre as pessoas contarem histórias e sempre me interessei por isso. Cresci e passei a ser artesã. Sempre saindo por aí, representando Santana de Parnaíba, em todo o estado de São Paulo e até fora dele. E um dos eventos que se chama Revelando São Paulo, eu comecei a fazer parte da monitoria do Revelando São Paulo, no São Paulo Minha Escola. E lá eu comecei a contar histórias para as crianças. Foram mais de 20 mil crianças por evento. E sempre eu conto história usando material feito por um artesão, também daqui de Santana de Parnaíba, que, por coincidência ou não, é meu esposo. Ele usa madeira de tronco caído ou de material de construção, né? As pessoas constroem, jogam fora aquela madeira, ele vai, pega e usa aquela própria madeira. Ele faz um entalhe. Aqui, essas peças aqui, é um monumento aos bandeirantes, que tem no portal da nossa cidade. E hoje eu vou contar um pouco da história dele. E também temos aqui o folclore brasileiro. E também vou contar uma segunda história, também falando deles. Me interessei mais pela contação de história, quando no Revelando São Paulo as crianças queriam saber as coisas, mas queriam tocar, saber o que era aquilo. Então, eu levando as peças, as crianças se empolgavam, pegavam, e olhavam, e riam, e queriam contar história também com esse material. Eu vou contar um pouquinho da história do Monumento aos Bandeirantes. Mas só frisando uma coisa. Em cada região, que nem no folclore, em cada região, o personagem pega característica de sua região. Então, quando vai falar do boitatá ou vai falar da cuca, depende da região, é um tipo de história que é contada. Muitos dizem que a cuca era uma bruxa, outros já dizem que não, que era uma mulher que perdeu a criança e foi esfaqueada. Muitos dizem que o Curupira era um indígena, outros dizem que não, que era um outro menino abandonado. Então, depende de cada região, a contação de história segue o costume do local. Vamos falar, então, do Monumento aos Bandeirantes. Quando os bandeirantes aqui chegaram, eles encontraram os animais. Quando eles encontraram os animais, eles passaram a se chamar coragem, porque os indígenas olhavam de longe e ficavam vendo eles matarem todos os animais que tinham por aqui. Aí ficaram com medo desse tal coragem. Em seguida, encontraram os donos das terras, os indígenas, e capturaram os indígenas para usar como mão escrava. Só que eles viram que os indígenas tinham muito ardono, muita pedra preciosa. Então, esse que é chamado de idealista, o idealizador, ele mostrava por onde as bandeiras tinham que ir e mostrava também onde estavam as aldeias indígenas. Logo em seguida, chegou aqui um outro muito interessado, Raposo Tavares. Ele procurava pedras preciosas. E ele trazia também e distribuía as armas a todos os outros bandeirantes. Quem olhava ele de frente achava que ele era bonzinho, um homem bonito, bem afeiçoado. Só que não, ele era o Senhor da Morte. Um bandeirante nascido aqui em Santana de Parnaíba, Domingos Jorge Velho. Esse bandeirante, ele invadiu o Colombo dos Palmares. E acabou, com essa invasão, acabou o Zumbi sendo capturado e morto. Aí vem uma parte gostosa da história. Gostosa ou não, mas até engraçada. Esse, Bartolomeu Bueno da Silva. Esse bandeirante, ele queria dar um jeito de pegar mais indígenas para trabalhar para eles, e não sabia como. Aí ele viu que os indígenas tinham muito medo das histórias que contavam sobre magia, sobre os demônios. Então, o que ele fez? Ele pegou uma cuia, uma vasilha, e colocou uma cachaça dentro dela. A cachaça, que nós temos muito aqui no município também,
ela é feita em 3 estágios. Existe a cachaça de cabeça, é a primeira cachaça que sai do alambique. Aí vem o corpo da cachaça, é a segunda cachaça. Aí vem o pé da cachaça, que é essa cachaça que todos bebem por aí. Mas ele usou a cachaça de cabeça. Essa cachaça ela era usada, além de esquentar do frio, para matar insetos, mas ele usou para outra coisa. Ele colocou fogo naquela cachaça e disse aos indígenas que se os indígenas não entregassem todas as pedras para ele ia colocar fogo na maior riqueza que os indígenas tinham, que era o rio. Ia colocar fogo em suas águas. Os indígenas se assustaram, porque a cachaça de cabeça, quando você põe fogo nela, ela não explode, ela não faz aquele fogaréu. Ela simplesmente fica azulada e corre aquele fogo calmo, tranquilo, como se estivesse realmente correndo nas águas de um rio. Quando isso aconteceu, eles ficaram com muito medo e entregaram tudo aos indígenas. Depois que todos estavam aqui, chegou aqui Susana Dias. Susana Dias trazia em suas mãos Santa Ana, que era sua santa de devoção. Trouxe junto dela seu filho André Fernandes. Aqui temos também a figura do padre Guilherme Pompeu. Esse padre Guilherme Pompeu é um padre nascido aqui no município. E ele está não é da mesma época, mas ele está nesse barco simbolizando o catolicismo, que na época era muito forte. E todos veem, não é, esse negro puxando o barco. Esse negro não está aqui à toa. Ele mostra a força do povo brasileiro. Em seguida, um bandeirante se apaixonou por uma índia e nasce o povo brasileiro, a miscigenação. Essa foi a primeira história que eu contei para vocês. Vou tomar um pouquinho de água para... Em seguida, quero falar um pouco do folclore brasileiro. Aqui em Santana de Parnaíba tem muitas lendas. Nós temos o Morro do Vacanga, que muitos dizem que ele muda de lado, que ele vira gigante, que ele tem caixão. Muitas histórias são contadas referente ao Morro do Vacanga. Temos também o Corte, é uma subida que tem ali no Jaguari. Ali dizem que um pai e um filho foram cortar lenha e acabou acontecendo um grave acidente. O pai, sem querer, decepou o filho. E até hoje, dizem por aí, que até hoje escutam os gritos desse filho. Tem também a lenda do padre que fica na igreja, lá em cima, na torre da igreja, todo de preto, e aparece para quem ficar olhando lá à meia-noite. Temos a história também, a lenda da procissão da madrugada. Dizem que muitos homens e mulheres, espíritos, almas penadas, passam pelas ruas principais da cidade, carregando velas e arrastando correntes. E dizem que quem sair na janela e aceitar uma vela deles terá uma surpresa. Essa vela vai virar osso. Além dessas histórias, temos também, como em toda a região de São Paulo e fora de São Paulo também, como eu já disse, né, temos o Curupira. O Curupira, a lenda dele é qual? Eu vou contar mais ou menos para vocês. Como muitas aldeias indígenas, eles, quando nascem uma criança defeituosa, ainda até hoje existe aldeia que fazem isso. Isso acontece lá. Quando nasce uma criança defeituosa, eles tiram a vida da criança. A mesma coisa acontece quando nascem gêmeos. Eles tiram a vida do mais novo porque diz que a alma do mais novo vai roubar a alma do mais velho. Diz que gêmeos só tem uma alma. Então, um não pode sobreviver. E o Curupira, a lenda dele diz que ele nasceu com os pés para trás e os cabelos vermelhos. Então, mandaram matá-lo. Só que a mãe, com muita dó, não queria perder o filho, levou ele até a mata e largou ele lá. Largou a própria sorte, né? Ou para ser devorado por algum animal, mas ela não queria ver matar o filho. Só que ele cresceu, ele sobreviveu. Ele passou a
viver com os animais, ele passou a comer tudo que os animais comiam e conseguiu, sobreviveu, só que ele ficou com os pés para trás. Então, o que marca muito nele são os pés para trás. Conforme ele anda, ele assusta as pessoas que vão lá para judiar da floresta, para cortar árvores, que não precisa fazer isso, ele vai e assusta, deixando a pegada do lado da árvore, e sempre pegada para trás. Agora eu vou contar uma outra história para vocês. A história que muitos conhecem por aí. Só que eu vou contar uma história, ela é meio diferente. Eu vou contar a história do Saci Pererê. Só que esse Saci não é um Saci como muitos ouvem por aí. Esse Saci, o que aconteceu com ele? Na época da escravidão, tinha uma mulher linda, lindíssima, uma negra lindíssima. E todos se apaixonaram por ela. Inclusive, o senhor da casa. E pegou-a à força e a engravidou. Ela havia se deitado também várias vezes com o capataz, só que ela se deitava com o capataz por amor, mas com o senhor não, foi forçado. E disso, ela engravidou. E quando a sinhazinha soube dessa gravidez, mandou pegar a negra e levar para a casa grande, para que lá ela trabalhasse. E isso foi feito. E a sinhá judiou dessa negra durante os 9 meses de sua gestação. Ela humilhava a negra, ela maltratava a negra, dava trabalhos forçados, muito pesados para uma negra grávida. E durante 9 meses foi assim. Até que o dia do final da gestação, o dia que iria nascer a criança, estava chovendo muito forte, muito forte. E a sinhá pediu para que levasse a negra e deixasse ela no terreiro, para que desse a luz sozinha, no meio da chuva, para que assim morressem os dois, mãe e filha, e que ninguém ajudasse. E assim foi feito. A negra foi para o meio do terreiro para dar à luz. Estava fraca, por ter sido judiada o tempo todo durante a gravidez, ela estava muito fraca. E a hora que a criança estava para nascer, as últimas palavras da negra foi: "Eparrei Ansã, minha mãe, senhora dos ventos e das tempestades, cuide de meu filho, porque aqui não estarei para cuidar." E desfaleceu, ela morreu. Quando foram acudir a negra, mesmo escondido da sinhá, a negra estava morta. E o capataz vendo aquele menininho mirrado, mas vivo, aquele menino que tinha os olhos igual da mãe, pequenininho, miudinho, mas vivo. O capataz ficou com dó e talvez até pensando: será que esse filho não é meu? Eu não posso deixar a sinhá descobrir que essa criança está viva. Mas já tinha ido até o ouvido de sinhá que a criança estava viva. Então ela pediu para o capataz que o capataz matasse a criança, jogasse aos porcos, pusesse fogo, fizesse o que quisesse com aquela criança. Mas ela não queria aquela criança na casa grande e nem na fazenda. Como muito acontecia na época da escravidão, as crianças, quando davam trabalho, quando atrapalhavam, o choro da criança negra, quando perturbava a sinhá, a criança era morta. Colocavam fogo, davam até para os porcos comerem. Mas o capataz não fez isso, pensando: essa criança pode ser minha. Havia lá na senzala uma outra negra que também havia dado à luz e estava com os peitos cheios de leite. Só que a negra perdeu a criança. A criança nasceu morta. O que o capataz fez? Pegou essa criança, esse negrinho lindo que era talvez filho dele, entregou para essa outra negra cuidar, como se fosse dela, em segredo, que a sinhá não soubesse jamais. Um dia,
Quando estava chovendo forte, o negrinho arregalou os olhos e olhou para o céu e viu a imagem de sua mãe, Santa Bárbara, em Ançã, e percebeu que ele estava sendo protegido. Só que esse negrinho cresceu tão travesso, e adivinha quem ele perturbava mais? A Sinhá. Toda a travessura dele era toda mirada na Sinhá. Ele até bagunçava com os outros, mas as piores travessuras eram com Sinhá. Destino ou não, ele gostava de perturbar a Sinhá. E cada vez que ele aprontava uma, Sinhá mandava dar chibatadas nele. Mas o que ele fazia? O menino corria para o meio das matas e lá ficava por 3, 4 dias, até que todos esquecessem o que tinha acontecido. Depois voltava com a maior cara de pau, como se nada tinha acontecido. E realmente todos tinham esquecido e nem lembravam mais, nem percebiam que o negrinho estava por ali. E assim se foi, até os seus 14 anos. Aos 14 anos, Capataz percebeu que ele estava aprontando demais. Só que o sorriso dele, a gargalhada dele, lembrava demais a sua mãe. E o Capataz estava apaixonado por aquele negrinho. E não podia deixar nada de mal acontecer com ele. Então ele entregou para Oxóssi, o Senhor das Matas. Oxóssi, cuide de meu filho. Cuide dessa criança como se fosse sua. Capataz continuava achando que esse negrinho era filho dele. Mesmo se não fosse, agora era, de coração. Um dia, a Sinhá ia receber em sua casa, na casa grande, muitas mulheres da corte, altas, damas da alta sociedade, e mandou que viesse de todo lugar os chás mais finos e os quitutes mais gostosos para que ela servisse suas visitas. E assim foi feito. Chegou chá de todo tipo, quitute de todo tipo. E a negra, mãe do menino, mãe adotiva do menino, trabalhava na casa grande, era mucama lá. E como ela viu que ia ser muita gente para ser servido, ela pediu para que o negrinho viesse ajudar. E o negrinho foi ajudar. A hora que esse negrinho viu aqueles jarros, aqueles bules, cheio de chá, ele jogou todo o chá fora e fez xixi dentro. E foi servido assim o chá para a alta sociedade. A Sinhá pegou a xícara dela e começou a fazer o discurso sobre o sabor daquele chá, o aroma daquele chá. Aquele chá veio de longe, é um chá importado. Tinha que ser o melhor chá para servir à alta sociedade. Só que a hora que ela foi e levou à boca aquele líquido amarelo e morno, percebeu que era xixi. E na hora ela percebeu, na hora ela pensou, isso é coisa daquele negrinho, dessa vez ele me paga. Me fazer passar uma vergonha dessa? Não, não, não. Dessa vez ele me paga. E mandou buscar o negrinho. Largou a visita, não quis mais saber de nada, com a vergonha que ela estava, e foi atrás desse negrinho. Negrinho, como sempre, fugiu para a mata. Lá na mata ele correu, subiu na mais alta árvore e ninguém o encontrou. Aí ele falou, vou dormir aqui na árvore. Quando eu voltar, já esqueceram. Ninguém vai lembrar que eu existo. Mas dessa vez, não foi assim não. Sinhá ficou com aquilo na cabeça. Não. Dessa vez, ele vai ter o castigo merecido. Vai servir de exemplo para todos daqui dessa fazenda. Para que vejam que não estão brincando com qualquer um. Quando o negrinho voltou, Sinhá mandou pegá-lo.
e mandou que cortasse uma de suas pernas, para que servisse de exemplo. E assim foi feito. Dessa vez o capataz não pôde fazer nada. Teve que tirar a perna do negrinho. A hora que estava tirando a perna do negrinho, o negrinho chorava e a chuva caía. Foram 7 dias de chuva. 7 dias. Nada fazia essa chuva parar. Eram as lágrimas de Nhançã ao ver o sofrimento de seu filho. E com essas lágrimas, muita lágrima, uma tempestade que nunca ninguém tinha visto, Xangô, que tinha como Nhançã sua primeira esposa, fez justiça. Os senhores daquela terra perderam toda a sua plantação. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Mas o negrinho sobreviveu. E mesmo sem a perna, continuou suas traquinagens. Recuperou, se fiou na mata, mesmo com uma perna só. E lá com ervas, que é o dom que seu pai lhe deu, Oxóssi, conseguiu curar a própria perna. Com o dom de sua mãe, que era conversar com o vento, sempre que ele precisava se esconder, era uma ventania que ninguém conseguia enxergar um palmo à sua frente. E quando precisava de comida, os animais traziam para ele, porque também de seu pai, Oxóssi, ele herdou o dom de falar com os animais. Ele falou: vou me vingar. Vou me vingar. A Sinhá teve uma filha. Ele sabia que aquela criança estava no berço, aquela hora, sozinha. O negrinho foi lá, pulando, pulando. A hora que ele queria, um redemoinho passava, ele saía rodopiando e ninguém o via. Só via a poeira levantar. Ele foi até lá, olhou bem aquela criança e falou: agora chegou a hora de minha vingança. Você será uma das nossas. Passará a fazer parte dos encantados. E sua mãe nunca mais a verá. Sua mãe gosta tanto dos animais, não é? Você será a nossa mula sem cabeça. Arrancarei sua cabeça, mas você não morrerá. E quando vai me ajudar a iluminar a floresta. E assim foi feito. Saci levou aquela pequena criança, uma menininha linda, loirinha, cabelinho ruivo, levou ela para a floresta, junto com ele, para as matas. Cortou-lhe a cabeça e mandou entregar só a cabeça à mãe. Mula sem cabeça. Essa era a filha de Sinhá. No meio de todos esses encantados, Saci sempre pedia favor um ao outro. E sempre pediu para que continuassem perturbando a Sinhá. E continuaram. Cada um à sua maneira, perturbavam, perturbavam, perturbavam. Até o Curupira ajudava a perturbar. Em todo lugar que encontramos bambual, em algumas regiões chamado de bambuzal, que é onde Nhançã tem o seu reduto, o seu ponto de firmeza. Se você chegar até lá e gritar 3 vezes, Saci, 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 dizem que ele aparece. Mas ele só vai aparecer se você tiver um coração puro. Se realmente você tiver querendo ajudar um animal, querendo ajudar a natureza, querendo um favor dessa natureza. E Nhançã, por sua vez, continua protegendo seu filho. Dizem que a casa de Saci hoje é no broto do bambu.
Ele fica entre um nó e outro do bambu. Diz que ali é a casa do Saci. Por isso, às vezes, ouvimos ranger os bambus, nós dizemos, olá, o Saci já está ali. Oxóssi também, por sua vez, continua protegendo todos que se perdem na floresta, a pedido de seu filho Saci. Não deixa que de nada ruim aconteça a ninguém dali. Como eu havia dito a vocês, as peças, sempre que eu conto alguma história, eu conto com peças de artesanato entalhadas à mão. E não tem jeito melhor de contar, porque a criança se interessa pela história. A criança fica atenta, vendo, eu falando do Saci e mostrando o Saci. Eu falando da Iansã e mostrando a Iansã. Não existe maneira melhor de contar história para uma criança e mostrar, e deixar ele pegar. Ele se sente como se fizesse parte da história. Você contando e mostrando tudo para ele. Aqui nesse painel, desculpe, nessa escultura nós temos a mula sem cabeça, o Saci Pererê, o boitatá, o boto cor-de-rosa, o curupira, Iara, a grande sereia do rio, a cuca e o boitatá, sim. Temos os símbolos deles também, ferramentas que eles usam. Todo Saci tem um cachimbo, e vou explicar por quê. Como ele era um negro da senzala, na senzala tinha os pretos velhos. Os negros mais velhos sempre davam conselho para o Saci, e o Saci nunca quis ouvir. A única coisa que o Saci fazia era roubar o cachimbo do mais velho para fumar escondido, para pitar escondido. Então, esse é um símbolo também do Saci. Além do cachimbo, ele tem uma touca vermelha, que muita região por aí diz que se você quiser prender um Saci, tire a touca dele, ele vai virar seu escravo. Será? Será que o Saci vai virar escravo de alguém? Se nem tirando a perna dele conseguiram prendê-lo, vão conseguir escravizá-lo tirando a touca dele? Ah, Saci não nasceu de touca. Essa peça é o símbolo de Oxóssi, como eu disse na história, o pai de Saci. Temos embaixo de todos eles o mapa do Brasil, simbolizando que esse folclore é um folclore brasileiro. Um folclore muito importante que até hoje ainda é contado. Essas histórias ainda são contadas para as crianças, ou à beira de um fogão a lenha, ou em volta de uma fogueira, ou mesmo na sala. Ao invés de assistir televisão, os mais velhos ainda contam essas histórias para as crianças. E isso é muito importante, não podemos deixar as nossas lendas desaparecerem. Não podemos deixar cair no esquecimento tudo que um dia foi vivido aqui nas nossas terras. E se algum dia você quiser ouvir mais histórias, tem muitas outras a serem contadas. Vamos contar uma a uma para vocês. O Brasil, como eu disse, cada região carrega a sua lenda, a sua história. Nunca é igual a outra. Nunca, nenhuma é igual a outra. Cada região, você vai encontrar o Saci com uma história diferente. Você vai encontrar o boto com uma história diferente. Você vai encontrar a Iara com uma outra história diferente. Muitos dizem que a Iara carrega os homens para o rio e nunca mais devolve, os matam. Outros já dizem que o canto dela encanta e até cura. Outros já dizem que o canto dela ensurdece e mata. Depende de cada região. Mas não importa a região, a história bem contada é sempre bem-vinda. Vamos deixar isso bem claro. Vamos continuar contando histórias. A cuca. Uma lenda, um pedacinho bem rápido
do que dizem por aí que foi a Cuca. A Cuca dizem que no dia do casamento dela, ela foi morta pelo próprio marido a facadas. E por isso virou uma bruxa. E até hoje ela persegue todas as noivas na hora do seu casamento. Obrigada a todos. Muito obrigada.